boa tarde, tudo bem, beleza? Me chamo Jardel Bartolini e a gente está aqui debatendo aqui esse momento tão feliz que a gente está passando de poder se encontrar nesse lugar maravilhoso que é aqui na Serrinha do Alambari e poder debater ideias. A gente vê aqui, na verdade, igual o Diego estava falando aqui, o Pedro estava falando aqui agora, esse sempre foi um sonho dele e a gente numa conversa em paralela lá em Volta Redonda, num grupo que a gente criou, resolveu fazer esse podcast aqui nessa tarde, vim trocar essas ideias, vim bater esse papo. E antes de começar um pouquinho, eu estava reparando o seguinte, o meu amigo Fernando é o meu amigo que a gente se conhece tem o quê? Uns 15 anos, Fernando? Mais ou menos. Por aí, uns 13. E o resto aqui, que é o Pedro e o Diego, não chamei eles de resto não, tá? Foi só uma expressão. O Diego é meu amigo aí há mais ou menos uns 2 meses e o Pedro eu conheço tem o quê, Pedro? Uns 3 meses mais ou menos? Por aí. E a sintonia, cara, dessa amizade foi tão bacana, foi tão legal, que é um prazer imenso estar com eles aqui hoje pra gente discutir, pra gente debater ideias. Dá uma olhada na sintonia também. A sintonia tá tamanha, a gente não foi combinado, tá? Essa cor preta de hoje aqui. Eu tô pra fazer minha tatuagem também, aí vai ficar tudo bom. Diz o Pedro que vai fazer uma tatuagem pra ficar igual a gente, enfim. Eu tô muito feliz, cara, de estar nessa tarde aqui com eles. Cada um vai se apresentar agora e a gente vai começar a trocar essa ideia bacana com vocês, que eu acredito que vai ser de muito valor. Fica com a gente aí que vocês não vão se arrepender. Bom, eu sou o Pedro Alexandrino, mais conhecido como Pedro da Capela. Eu sou pastor da igreja para quem não gosta de igreja. E aí você me perguntar assim, pô, o que é isso, né? O meu objetivo é reconstruir o significado da palavra igreja. Tem uma galera que me pergunta, por que você faz as coisas do jeito que você faz? Que igreja é essa? Como é que funciona? Eu quero tentar redefinir no meu tempo de vida o que a gente pensa sobre igreja. Eu acho que é um objetivo nobre, um negócio interessante para ser feito. Eu acabei me misturando com essa galera aqui. Acho fantástico o que a gente está tentando discutir. Eu acho que todas as nossas áreas elas se intercalam. E eu tenho certeza que vai sair daqui muita coisa interessante. E a gente estava falando aqui agora há pouco sobre o que cada um faz, né? E talvez para quem está assistindo lá na tela, tá assim, mas o que essa galera faz? O que tem uma coisa a ver com outra? Então a gente tem especialistas de áreas diferentes. Eu estou até agora tentando descobrir qual que é a minha especialidade. Eu sou pastor, né? Pastor que salva, tipo, esse cara é nada, né? Esse cara é resto mesmo. Mas tem muita coisa boa aqui. O Fernandão vai falar da área dele aqui, de Big Data e mais um monte de coisa. O Diego sobre filme e mídia. E o Jardel é o maestro que entende de pessoas. Eu ouso dizer que ele entende de mulheres, que é um negócio que ninguém entende. Né? É inexplicável. Então, já que ele entende de pessoas... Se minha esposa estiver escutando esse vídeo aí, ela vai falar, o Pedro não sabe de nada. Sabe nada. Porque ele não entende de mulheres. Sabe de nada. Mas esse sou eu, pastor da igreja, para quem não gosta de igreja, aqui em Volta Redonda. E quem vai de próximo? Fernandão? Big Data. Isso aí. Vai lá, Fernandão. Meu nome é Fernando William. Tenho conhecido o Jardel aí há mais de 10 anos, quase 15 anos. Mas temos um contato mais próximo aí no último ano, que a gente tem... trocado mais ideias, falado sobre alguns assuntos. A gente já falava de um mastermind antes de surgir o Ares aí. E é legal que está tomando essa proporção, essa maturidade, esse conteúdo que está saindo do encontro dessa galera. Muito feliz de ter conhecido o Pedro, já ter ido na igreja uma vez e ter conversado diretamente com ele só depois do Águias. O Diego também fenomenal, que tem muito conhecimento a respeito de áreas de meu interesse, que também compartilhamos várias coisas e está sendo um momento muito legal. Eu trabalho com tecnologia, desde que eu me conheço por gente, na área profissional, um pouco mais de 20 anos, e ultimamente tenho voltado meus esforços para o conhecimento de dados, para qualificar informações relevantes para o mercado, para oferecer coisas melhores para as pessoas e também conhecer melhor a sociedade. Sou um ativista do equilíbrio, eu gosto sempre de ouvir todos os lados e entender os anseios e poder achar uma ideia sensata ali entre os polos, que hoje está tudo tão polarizado. Eu procuro ser um equilibrista ali no meio e entender todos os lados.
É uma mistura de Mahatma Gandhi com Buda e Jesus Cristo tudo junto. Esse cara. Eu tava falando até com o Diego que na vinda pra cá a gente teve um debate político amistoso entre o Diego e o Fernando, entre o Pedro e o Fernando ali, que eu falei, cara, tinha que ter filmado essa vinda pra cá. A gente não pode perder essas oportunidades. Na próxima eu vou trazer a GoPro e vou fazer um vídeo. O Diego vai se apresentar, mas a gente não pode esquecer que por trás das câmeras, o que está fazendo tudo isso acontecer, tá ali o Rogério fazendo toda a obra. Não podemos tirar o mérito dele que tá no bastidor. Como é que fala? No background. No making off. No making off a gente vai mostrar. Tá se filmando. Aí, tá vendo? Isso aí, é o cara. Grande Rogério. Vai, Diego. Obrigado, gente. Vamos lá. Tá boa essa conversa. E eu sou o Diego, cara. Eu trabalho com fotografia e filmagem. É a minha empresa principal. Mas comecei porque eu fiz sistemas de informação para não trabalhar com pessoas. Queria trabalhar com máquinas e me apaixonei por pessoas. Que marketing nada mais é do que entender o comportamento humano. E é o que eu faço hoje, estudar o comportamento humano para marketing digital em cima das gerações X, Y e Z. É o que eu acho que não dá para fazer marketing sem conhecer isso. É impossível, é dar um tiro no escuro e rezar para acertar. Que deve ser um desafio gigantesco, né? Porque a era digital está desumanizando o ser humano, né? Sim, totalmente. Então entender o ser humano na era digital deve ser uma... Não, cara, e é um choque, né? Porque agora a gente está tendo as 3 gerações trabalhando. E aí cada vez que eu estudo mais isso, eu entendo menos e eu me aprofundo mais. É um paradoxo, assim, porque quanto mais você estuda, você fica com mais dúvidas e você busca mais. E é aí que eu acho que está a graça do negócio. Mas você entende que menos você sabe. Totalmente. Você precisa cada vez se... Totalmente. Cara, tu quer ver uma parada, como é que é louco? Se a gente for ver hoje o marketing digital, o que acontece dele? O marketing digital hoje é em cima de pensamentos, em cima de conceito, é o que a galera sabe. Você não chega e fala, vou vender um tênis. Por que você vai vender esse tênis? Por que eu quero comprar esse tênis? Você tem que dar uma explicação por trás disso. E aí você vai ver que é um conceito tão atual que foi formatado lá em 1600 e blaus, eu acho que 37, quando Descartes falou lá que penso, logo existo. Logo existe. E hoje, se o cara não pensa, ele não existe na internet, cara. E ó, você falou um negócio, antes do Jardel se apresentar, posso falar um negócio? Eu adoro essa frase, cara, mas eu amo quando alguém cita ela, porque quando Descartes falou essa parada, o que a maioria das pessoas não conhece é que o começo dessa frase não é penso, logo existo. É duvido, portanto eu penso, logo eu existo. E essa frase que mudou a história do pensamento na história da sociedade começou de uma dúvida. Qual que é o problema? A gente não aprendeu a questionar, a gente desaprendeu a questionar. Essa geração nossa agora está tudo pronto, está tudo no Google. Ninguém fala assim, mas por quê? Por quê? Nada mais é científico, né, cara? Então eu acho que quando a gente começa a colocar as ideias para fora, e em breve a gente vai chegar nesse ponto na curva, que a gente vai se questionar por que disso. E aí, se a gente aprender a questionar por que de maneira saudável, acho que a gente chega em soluções muito melhores do que as prontas, né? Que estão no mercado. A gente hoje tem curso de oratória, enquanto deveria ter de ouvitória, né? A gente deveria ouvir mais, né? Verdade. A gente fala muito e às vezes você em casa. Deixa a Jardel se apresentar, né? Vai, Jardel. Aqui, pô. Quem é o maestro? O papo flui, cara, com a naturalidade, que daqui a pouco a gente está trocando ideia aqui há 1 hora e já acabou o tempo. Mas então, eu sou uma pessoa também que quanto mais o tempo passa na minha vida, mais eu tento entender de pessoas, mais eu tento me aprofundar em relacionamentos, porque eu de certa forma eu criei uma habilidade de lidar com toda e qualquer tipo de pessoa. Eu sou um empreendedor desde meus 12 anos, que eu sei, a única coisa que eu sei na vida é vender. Eu aprendi a vender, hoje, modéstia à parte, eu sou um bom vendedor, aquele produto que eu acredito, aquela ideia que eu acho viável, igual essa ideia da gente montar esse grupo que é o Eagles do Mastermind, surgiu de um bate-papo meu e de Chapim, que não está aqui presente. Nos próximos eu tenho certeza que ele vai estar com a gente. E a gente falando, conversando, cara, os empreendedores, a galera que pensa diferente, que tem um pensamento fora da caixa da cidade, a gente precisa se reunir, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa de um grupo formado para fazer encontros, muito em função daquele livro do Pense e Enriqueça,
Falei o nome da minha mãe, Pense Enriqueta, vai. Pensa, não sai da minha mente. Pensa na Enriqueta. Pense Enriqueça de Napoleão Hill, então a gente tirou lá do Mastermind e está sendo bacana demais, né, cara, esse grupo. Tá bom demais. É o que eu falo para todo mundo, a minha apresentação é a seguinte, sou um empreendedor que incansável, já quebrei, já voltei, mas a única coisa que eu sei fazer com excelência é lidar com pessoas, fazer um network sadio e vender. Você sabe que você estava falando ali assim, a conversa flui, né? Todas as conversas que eu tive contigo pessoalmente e numa mesa, eu sempre reparei um negócio interessante a seu respeito. Você é o cara que menos fala. Eu observo. Você pergunta, bastante. Você aprendeu a fazer perguntas, você é o cara que menos fala. E ontem eu estava vendo uma entrevista, cara, com Larry King, não sei se vocês vão reconhecer o nome, mas é aquele cara, famoso apresentador da CNN. Ele estava dando uma entrevista para um cara... Do Late Show, né? Do Late Show, exatamente. Ele estava dando uma entrevista para um cara chamado Lewis Howes, um podcast que eu sigo e tal. E aí ele falou uma frase que me chocou, cara. Ele tá há 40, 50 anos, sei lá, ganhou vários prêmios. E aí ele falou uma frase que me chocou. Ele falou assim, eu nunca aprendi nada enquanto eu falava. Essa frase é fantástica. Eu nunca aprendi nada enquanto fantástico. eu falava. Então você é o maestro, né? É o maestro. É o rei, realmente. Eu reparei isso sobre você, cara. Você sempre pergunta. Você raramente faz afirmações. Em função disso, tem muita... eu me formei coach agora, como todos sabem, rola um dilema... Mas ele é um coach bom, tá? Rola um dilema... Vamos fazer uma demo aqui, ele resolve os problemas, ele faz as perguntas certas, entendeu? Ele é coach, mas é gente boa. Tá? É gente boa. Cara, o coach banalizou, tem muita gente fazendo errado o lance. O coach nada mais é do que uma pessoa que absorve informação e faz a pergunta certa na hora certa, faz a pessoa pensar. Porque, um exemplo, você sabe o que você tem que fazer. O coach ele só vai potencializar isso que você já sabe, está no seu subconsciente provavelmente. Sim. Entendeu? Em função desse lance aí, cara, você acredita que eu tô lá fazendo meu Ikigai, eu tô tentando buscar lá essa... Eu tô esperando preciso até sentar com você de novo pra gente formular. E tá chegando num lance de entrevistas, cara. Olha que louco. E eu já, assim, eu me espelho muito no Danilo Gentili, eu gosto muito dele, entendeu? É um cara que eu acho bem profissional para esse lance. E eu me vejo, cara, fazendo um programa de entrevistas, eu me vejo realmente, porque eu tenho um pensamento tão rápido, cara, que eu consigo colocar as perguntas no lugar certo, saber escutar, eu acho que isso é primordial, né? À toa que a gente tem duas orelhas e uma boca. A gente tem que saber escutar. Tá começando aqui o programa do Jardel Gentili. Quer dizer, Jardel Bartolini. Não, esse programa é nosso, cara. A gente está aqui realmente para agregar um com o outro. Vamos direcionar o assunto. O primeiro assunto que eu acho bem relevante para a gente direcionar é realmente o que é essa tecnologia, o que é esse mundo digital de hoje está influenciando no nosso ser de hoje com nossos filhos. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não é muito tempo. Se a gente for parar para pensar, a gente brincava na rua, a gente brincava de pique-bandeira, pique-mato, e hoje em dia a criançada não tem mais isso. Eu acho que é um papo legal da gente levar a princípio aqui, só para a gente começar essa interação. Não sei o que vocês pensam, as crianças de hoje elas estão muito imediatistas. A minha filha, por exemplo, ela quer tudo para ontem, ela acha que está tudo muito simples, apertou um botão, resolve o problema. Essa tecnologia está deixando a criançada desse jeito, muito diferente do que a gente foi. A gente tinha que esperar para ver televisão. Eu quando queria ver Pica-Pau, eu tinha que esperar o horário, Chaves, Chapolin. Eles não, eles apertam o botão ali e estão vendo. E se não gosta daquele, muda pro outro. Justamente, esses dias ela pede uma pizza para mim, pai. Eu falei, pô, cara, hoje não é dia de pizza, vamos comer na sexta-feira. Não, aperta o botão do teu celular e vai chegar e a gente come e pronto. Então elas não estão tendo essa noção do que é isso. Sim. É apertar um botão e chegar? Não, tem que pagar. É um dinheiro. Mas eu nunca vi você dando dinheiro pro motoboy. Filha, isso desconta no cartão do papai. Até eles entenderem todo esse processo, vamos bater um papinho a princípio a respeito disso. Cara, eu já tô aqui me coçando. Tu quer ver uma parada? Você falou aí? Você falou do teu filho, a gente já trocou essa ideia, mas eu acho legal falar aqui de novo para quem estiver assistindo a gente, tá ouvindo, o Pedrão acho que não estava presente, nem o Fernando. O que acontece? A gente fica tão preocupado às vezes dos nossos filhos nessa distância por causa da tecnologia e tal, e a gente fica ali, pô, o que eu vou fazer? Vou passar ali 1 hora com meu filho, vou me dedicar àquilo. E é para quem a gente quer o futuro, né, cara? É para quem a gente quer preparar tudo. E quando a gente pensa em preparar tudo, a gente fala, pô, mas meu filho eu fico com ele 1 hora. Eu fico no trabalho 8 horas tratando talvez mal o cara que está na mesa do meu lado ali.
Então isso já serve para a gente formatar como exemplo na nossa cabeça do conceito que a gente tem que ter. Se você quer deixar algo bom para o teu filho, você tem que fazer algo bom para quem está a maioria do tempo ao seu lado. E às vezes essa questão não envolve tanta tecnologia, porque o cara está ali do teu lado, mas esse cara talvez daqui a pouco vai ter um filho que vai desenvolver um aplicativo que vai se comunicar com o seu filho. Então está tudo muito integrado, cara. A gente fica muito distante das crianças hoje. Por exemplo, num jantar. Era inconcebível na época do meu pai, eu como filho, eu sentar para jantar e falar: filho, assiste um desenho aqui. Para eu poder conversar com a mamãe. Não existe, mas é a questão do imediatismo dessas crianças. É o que o Jardel falou: aperta um botão, está resolvido, aperta outro, está resolvido. E não é assim. E você já pensou essa galera daqui a pouco, daqui a 10 anos, 15 anos no mercado de trabalho, tendo as barreiras além de um botão? Eu acho que a gente ainda não tem informação suficiente, o Big Data aí, né? A gente não tem informação suficiente para dizer se foi bom ou ruim, né, essa mudança, mas eu gosto muito da história do ser humano, né? E eu não tenho conhecimento específico para voltar lá no primeiro ser humano, mas na história recente da humanidade eu acho que a gente passou por 3 mudanças drásticas. A primeira foi a prensa, a segunda a industrialização e a terceira a internet. Então essas 3 mudanças mudaram, elas transformaram o jeito que a gente se comunica. A prensa, pela primeira vez a gente tinha informação disponível para todo mundo, né? E isso me apaixona porque Gutenberg começou com a Bíblia, então o objetivo era espalhar a Bíblia para todo mundo. Depois a gente teve a industrialização, onde o ser humano literalmente virou uma ferramenta de trabalho. Então tudo mudou, a comunicação, os planos de futuro, a família, tudo mudou, tudo gira em torno da fábrica, né? E aí uma parada que eu li interessantíssimo, um livro interessantíssimo, A Origem do Estado, da Propriedade Privada e da Família, do Frederick Engel, que é o cara que terminou o trabalho do Karl Marx. Que livro fantástico, cheio de loucura, muito bom. E aí depois a internet literalmente desconstruiu muito do que a gente é como ser humano, né? Então, hoje, por exemplo, um livro fantástico para quem não leu ainda é o livro do Yuval Harari, 21 lições para o século 21. Pô, o cara tá se questionando ali como que a tecnologia vai interferir na nossa moral, na nossa ética, porque até então, cara, tudo que a gente fez, a nossa sociedade, na verdade, ela é baseada em tudo que Aristóteles, Platão e Sócrates falaram. Sim. Não vou nem falar Jesus não, porque fica muito pra minha área, né? Deixa que depois eu falo dele. Tudo que os caras falaram, ele guia a nossa moral e ética, mas hoje, eu acho que a sociedade está prestes a parar de ser guiada por filosofia e começar a ser guiada por tecnologia. E aí a gente vai enfrentar uma mudança que a gente nem sabe o que está esperando do outro lado. Você quer ver como é que o mundo é cíclico? Chaplin, no século passado, fez uma obra-prima onde ele ficava ali apertando parafuso o tempo todo quando surgiu a industrialização realmente em massa. E aí acabava a rotina dele, o que ele fazia? Ele ia para casa apertando os parafusos. Hoje a gente vai para casa, só que a gente vai teclando. Sim, apertando parafuso. A gente vai do mesmo jeito trabalhando, só que de uma forma mais delicada, não tão mecânica. Então a gente leva o trabalho para casa do mesmo jeito, cara. Só que de uma forma até mais agressiva, porque eles conseguiam ir para casa, encontrando a família, eles desligavam. A gente não, a gente está ali com o filho do lado. Não, filho, peraí que o pai está respondendo um e-mail. O filho entra no trabalho. Então, entrando por esse ponto aí, eu tava debatendo isso com um amigo essa semana, Júlio é o nome dele. E aí eu falei com ele: cara, eu preciso melhorar, eu preciso dar uma atenção focada para as minhas filhas, porque eu não consigo me tranquilizar. Às vezes elas estão querendo falar alguma coisa que é importante para elas naquele momento comigo. Eu estou ali no e-mail, eu estou ali no curso, eu estou ali no celular. Ele falou: Jardel, meu amigo, faz isso. Sabe por quê? Eu passo o contrário que você passa hoje. Eu hoje, como a minha casa é muito grande, eu tenho 2 filhas adolescentes, só consigo me comunicar com as minhas filhas pelo WhatsApp. Nossa. Sabe quantas vezes eu já quebrei o celular delas? Mas eu dou outro. Ele falou 2 vezes. Mas eu parei, porque aí eu tinha que dar outro. Ele falou que fica indignado. As filhas deles não olham no olho dele mais. Que doido. Ninguém senta numa mesa para jantar. Ele falou: cara, pode parecer sacanagem. Eu quero falar com as minhas filhas dentro de casa, no meu quarto. Eu vou no WhatsApp e falo com elas. Eu sempre trabalhei com tecnologia, eu sempre tive ali na ponta, testando as novidades, tudo. E uma das coisas que eu sempre me preocupei foi não deixar que eu perdesse a humanidade, ou deixar de ser humano, sabe?
de tratar, de tocar as pessoas, de conversar, de olhar no olho, principalmente a minha família. Eu tô voltando a ser assim. E eu sempre fui crítico do uso exacerbado da tecnologia. Eu acredito que é um caminho sem volta, como você falou, a gente está passando por uma transformação, uma mudança de era, mas eu acredito que seja a tecnologia é uma ferramenta, mas a transformação é de nível de informação. Hoje, o que mais prende a nossa atenção e o que faz a gente às vezes perder o contato é a informação, porque você não está vendo, muitas vezes você não está vendo algo inútil. Você está olhando algo de real interesse, algo que está agregando para você. Mas se você não parar, e eu mesmo faço isso, paro e fico com a minha filha, separo um tempo, todo dia eu estou com ela para, independente do que estiver acontecendo, eu não vou deixar de passar esse tempo com a minha filha e brincar com ela e conversar com ela e não deixar de perder coisas. Eu talvez seria o que devia estar aqui com um notebook. Isso é engraçado em você, cara. Tá Você com papel, né? sempre anda com caderno. Eu já te perguntei isso, mas você fala que é para não perder a essência e tal. Eu acho que quando a gente escreve, a gente está tornando físico a ideia. Então você está escrevendo, aquilo está se tornando mais real. Isso é então interessante. se torna mais... Porque hoje eu odeio papel, eu não consigo me adaptar mais. Não, mas olha que interessante, nós estamos tornando físico a ideia dessa discussão e ela vai para a nuvem, ela não vai virar um produto. E a gente vive na era onde, eu já falei para minha esposa várias vezes, eu acredito que nos próximos 20 anos as crianças não precisam aprender a escrever mais, nós vamos eliminar o papel. Minha esposa fica doida, fala, como assim, você é maluco, rapaz? Eu acho que as crianças não precisam aprender a escrever. E eu tenho uma frustração quando eu vejo, se tiver alguém vendo a gente, me perdoa, mas quando eu vejo o cara abrir uma papelaria, me dá um arrepio. Né? Porque eu fico pensando, cara, eu não entro igual numa papelaria há 10 gráfica, anos. O cara que abre uma gráfica. Cara, minha filha passou um ano na escola aprendendo a escrever de mão dada. Pra quê? Ela vai escrever carta Sanskrit agora. Eu cheguei tem nesse porquê. ponto, eu até comentei com você, eu cheguei nesse ponto de parar para escrever as coisas porque a carga de informação no celular, nos aplicativos, no computador, na internet já estava fora, eu já não estava conseguindo me organizar com o volume de informação que eu estava consumindo e tudo mais. E foi quando eu li, me indicaram um livro do Bullet Journal, que é de o autor, ele sofria de problemas de concentração leve e tudo mais, mas ele encontrou essa forma de organizar o pensamento, organizar a vida no meio de uma enxurrada de informações todo tempo, compromissos, estudos, negócios e tudo mais. É uma solução que eu encontrei no meio desse vendaval de informações, uma forma de eu direcionar e me concentrar e continuar minhas coisas. Você botou o foco em prática, né, cara? Foco é a habilidade de falar não para as coisas boas para poder dizer sim para as melhores. O Bullet Journal fala exatamente isso, que é você priorizar. Inteligente esse cara aí. Nós estamos falando agora que as discussões que tem um cara muito interessante, chama Ray Kurzweil, ele escreveu um livro, Como Criar uma Mente, e a Era das Máquinas Espirituais. É para deixar qualquer um maluco, principalmente para quem fala de religião e tal, eu adoro essas coisas, desafiar a minha fé. E aí ele diz o seguinte, cara, por volta entre 2030 e 2050 a gente vai chegar no ponto da singularidade, onde as máquinas vão tomar decisões melhores que os seres humanos. Só que antes disso acontecer na sua plenitude no mundo inteiro, porque a gente tem desafios socioeconômicos, né? A Índia, a China e o Brasil nunca vão andar na mesma velocidade da Europa e dos Estados Unidos, mas antes disso tudo acontecer, a gente vai passar pela fase onde a inteligência artificial ou a inteligência aumentada, ela se torna uma extensão do ser humano. Então antes da máquina pensar por mim, ela vai pensar comigo. Então hoje o seu cérebro transmite informação a 100 Hz por segundo. O chip do computador mais fuleiro hoje transmite a 2 GHz por segundo, 2.000 vezes mais do que o nosso cérebro. Quando esse chip entrar dentro do nosso cérebro sem dar curto-circuito, porque a gente não entende do nosso cérebro, a gente não faz a menor ideia, a galera que se formou em psicologia e psiquiatria acha que entende, a gente não tem a menor noção do que a gente está falando, a gente está diagnosticando as pessoas e dando remédio para as pessoas tomarem sem saber o que está acontecendo, porque é tudo paliativo, e aí é um leigo falando, mas é o que a evidência mostra. Quando o chip que transmite velocidade 1.000 vezes mais rápido, 2.000 vezes mais rápido do que o nosso cérebro, trabalhar junto com a gente, mano, a gente vai aprender de uma maneira totalmente diferente. Esquece escola, esquece escrita, esquece tudo. Eu não gostaria de... lógico que eu não vou estar vivo, vou estar quase morrendo, mas minha filha talvez
seja mais receptiva à ideia, né, no futuro, mas eu prefiro manter as características mais... Você não tomaria a pílula? E mais... Mas A pílula do Matrix? Não, cara. Você acordava todo dia? Eu sou o cara que eu tô pedindo a pílula. Me dá a pílula, me dá a pílula. Eu, nesse momento que eu tô parado aqui, se fosse há 6 meses atrás, eu estava apavorado sem estar olhando meu WhatsApp. Eu hoje tirei a notificação dele. Eu, há 6, 5 meses atrás, eu me vangloriava. Eu sou o cara mais online do mundo. Eu alimentei muito meu subconsciente por isso. E eu fiquei aprisionado ao tal do WhatsApp. Como o meu escritório, que é um escritório de negócios, eu fiquei atraindo isso para mim. A minha campainha não vai parar de tocar. Eu vou ser o cara do negócio de Volta Redonda. As pessoas vão me procurar. Eu não consigo ficar dentro do meu escritório hoje quando eu tenho que fazer um serviço focado. Por isso que eu vou para um café. Porque a campainha não para de tocar. Realmente. Eu fiquei ali, A ó, gente veio dirigindo aqui, ele tava no celular. alimentando. Várias mensagens. Mas hoje, cara, eu sou um cara que eu tô tipo o Chapin lá que vai tentar sair lá da prisão, que é do CLT, eu Sem vou banho de sair sol, dessa né? prisão de WhatsApp. Eu não Sem tenho banho de notificação sol. mais. Sem banho de sol, CLT. Mas você falou um negócio interessante. Você falou assim, eu gosto de seguir as tendências. Eu gosto de pensar que eu crio as tendências. Então eu gosto de andar lá na frente de tal maneira que assusta as pessoas. quer ver uma coisa? Você é de que ano, Jardel? Eu sou de 84. 84. Ele já era para ter um pouco mais de resistência. Eu sou mais resistente, embora eu trabalhe com tecnologia. Você tem essa barreira até maior, pelo que eu percebi, de aderir a novas funções trabalhando com tecnologia, né? Você tenta trazer para o humano. Então é nosso isso. Porém, os nossos filhos, que é onde a gente começou a discutir isso tudo, Esquece. cara, para eles, o Facebook que a gente usa hoje é coisa de velho. Coisa de velho. É coisa de velho. Eles não querem usar aquilo porque demora. E-mail, caramba, mandar, esperar o cara abrir, responder, esquece. E-mail na nossa época era o quê? Era a parada do momento. Na hora que eu vi que, caramba, você não manda carta mais, você manda um e-mail. Hoje de manhã o Érico Rocha estava falando sobre um negócio. Por que eu falo de criar a tendência? Né? Eu gosto de pensar que eu estou na frente do tempo. E isso não é soberba, é um desafio para mim mesmo. Para você é um pouco mais fácil porque você já morou em alguns países, né? Isso também contribui, né? Ter morado fora. Mas o Érico estava falando um negócio interessante. Ele falou assim, cara, eu vou parar de recolher e-mail para fazer lista. Então ele está levando a galera toda pro Telegram. E eu lembro que um tempo atrás eu falei assim, eu vou começar minha própria rede. Eu vou começar minha rede, vou parar com esse negócio de Instagram porque eu quero ter controle da minha rede. E aí a gente falando de controle e poder de novo, né? E aí eu comecei a parar no Telegram. É pequeno, é para quem quer, é exclusivo. E aí hoje de manhã o Érico estava falando que o e-mail já virou um processo retrógrado. Que agora ser tão direto ali no Telegram é bom para ele. Então ele está fazendo a lista dele no Telegram. O grupo do cara tem 100 e tantas mil pessoas. Eu tô lá. Então, eu também. É interessante. Eu quero entrar. Então eu tô assim, pô, realmente esse grupo Raiz é fantástico. E eu fiquei alegre ouvindo aquilo. Eu falei, cara, eu tô na frente. Eu quando era moleque, eu tinha um amigo, tem, né? Um amigo até hoje, o Diego, acho que você conhece o Diego, e a gente gostava de falar o seguinte: nós não seguimos moda, a gente inventa moda. Mas então, Inventador de moda. Eu botei a foto dessas câmeras aqui, um amigo me falou no WhatsApp aqui, botei no status. Que moda você está inventando agora, Jardel? Que você, meu irmão, é sinistro para inventar moda, hein? mas aí é que tá, eu como tenho que puxar a sardinha toda hora pro marketing digital, que é a minha área, cara, hoje no marketing digital, ou você vai ditar a tendência, ou você vai seguir a tendência. Então, se você tem o intuito de um dia, todos nós vendemos, Jardel mais que isso fala isso, você vende quando você está na escola estudando, você vende a sua nota, você vende seu A gente conhecimento. é um eterno vendedor, cara. Cara, se você quiser vender algo, quando você vai pedir uma garota em namoro, você tá se vendendo. Você está vendendo a ideia para ela te dar um beijo. Cara, totalmente. Então tem. hoje, ou você começa a ditar moda através do conhecimento e de conteúdo, ou você vai entrar no ônibus e seguir como passageiro. Aquela curva, né? Aquela curva de adoção de produto, ela se aplica para tudo hoje, né? Os inovadores, os early adopters, não sei como é que a gente usa esse termo em português, a galera da massa e os retardados, né? Retardados no bom sentido, a galera que está por atrás. Então hoje a galera que compra o iPhone mais novo, os malucos que pagam 5 mil reais no telefone, são os early adopters. Mas a gente precisa pensar quem são os inovadores. Maluco, óbvio. Quem são os inovadores? É o cara que inventou o iPhone, cara. Então eu acho que se colocar nessa posição é arriscadíssimo. Que possivelmente ele não tem um iPhone. É mais fácil construir o futuro do que prever o futuro. Sim. Então a gente está mais próximo da gente construir esse futuro, essa tendência, essas tecnologias, do que tentar adivinhar o que vai vir. O que eu falo muito é sobre tentativa e erro. Várias
tecnologias, elas foram tentadas, depois caiu um pouco, depois voltou mais aperfeiçoado. A própria realidade virtual, na década de 70 já tinha os óculos e tal, mas não foi no Você jogou Second Life? Second Life, sim. Agora, ó, um debate bacana, cara, que eu vou colocar aqui agora, que eu já tentei debater isso com a minha esposa. Aquele camarada lá, o Murilo Gun, tá fazendo lá o criando crianças criativas, cri-cri-cri. E aí ele fala que aquilo é um método testado e aprovado. Aonde? Quem? Só a cabeça dele. Cadê? Eu não sei o que falar. Eu já falei, ela Muito, comprou o cara. curso, tá fazendo, mas e aí, cara? Quem que testou? Quem que falou que vai dar certo? Eu Entendeu? acho que testado A gente e não aprovado, sabe. Ele é as pessoas peitudo, dizem. botou a cara, foi em pesquisa, foi lá nos Estados Unidos, mas, cara, ninguém fez ainda pra ver. Cara, a especulação é Arial interessante, né? O sistema de Especulação ensino... interessantíssima. Ontem eu Entendeu? estava vendo uma mulher mostrando um quarto Montessori. Para mim, Montessori era método de ensino de escola. Um quarto Montessori. Por quê? Porque a cama e o armário é na altura da criança, ela pode decidir a roupa que ela vai vestir, e ela é minimalista, ela tem 6 vestidos só. Eu achei aquilo fantástico. Então, esses princípios são antiguíssimos, né? Vou dar outro hack aqui que vocês vão achar incrível, e eu achei também incrível demais. Eu já conversei isso com o Diego. Eu vi uma palestra de um camarada que fala de network. Convém falar nome? Eu posso falar nome? Não, por que não? Não tem problema, né? Alexandre Caldini, ele criou um livro que se chama Network versus Not Work. O network é aquele sadio, bacana, legal. O not work é o que você não deve fazer. E aí eu vi uma palestra dele que no final ele se baseou em algumas bibliografias. Só que no final ele fala, eu não vou deixar as bibliografias rápido, vou passar rápido o slide aqui, porque eu não tirei quase nada das bibliografias, que eu não achei relevante, uma ou outra só. E aí eu tô lendo aqui, ele nunca almoça sozinho. Ele tirou o livro dele praticamente todo. Isso eu falo aqui e provo pra ele. Quase todo do livro não almoça sozinho. É mole? Na Pra verdade, que fazer isso? nada se cria. Tudo se copia. Eu acho Sempre mais foi bonito assim. falar, gente, a minha bibliografia master aqui, ele falou até um pouco de como fazer amigo, influenciar pessoas ali, de Dale Carnegie, mas por que ele quis fazer isso? Passar o slide rápido? Pra galera não... Cara, mas tu quer ver uma parada? É a questão de saber pegar a pedra e transformar ela no diamante. botar o teu, Por exemplo, teu ponto curso, de eu não vista, lembro agora né? o nome do cara, mas é um curso bacana de Google que tem aí, que ensina tudo sobre Google. O que o cara fez? Você já tentou seguir o manual do Google? Entrar lá para ver como funciona a Google, AdWords, essas coisas? Você entra lá, ele fala um texto, te dá um link e você vai para outra página. Naquela página tem mais 3 links, daqui a pouco você tem 50 páginas abertas e Uma não sabe mais teia de onde aranha. Ele pegou aquilo, gravou tudo num vídeo sequencial e falou, esse é o meu método. O que ele fez? Ele simplesmente organizou da forma que ele achou mais convincente e vende milhões. Tô vendo muita gente vender curso aí de Face Ads. Eu sigo um cara que é Pedro Sobral, que é um dos melhores de conteúdo de Face Ads aí. E ele é um cara também bem direto, objetivo e sincero. Porque você não vê muita sinceridade nessa galera, não. Ele fala o seguinte, gente, larga de ser besta. Ele chama a gente de bosta, mas seus bosta. 50% do curso, 50% do que você tem que saber, lê a política do Facebook. Isso aí. Pra que vocês estão gastando dinheiro? Mas Ele dá essa aula grátis no YouTube. Mas por que entendeu? hoje o infoproduto o cara faz 100 mil em 7 dias, faz 1 milhão em 7 dias? A galera não lê política, cara. Quanto tempo você vai gastar para ler a política? Vários. E aí, aí. todo Você não mundo vende o quer a curso, você vende fórmula o do tempo. emagrecimento, né? É uma O curadoria. cara quer emagrecer, ele quer a fórmula, ele quer emagrecer rápido sem ter trabalho. Ele não quer ali para fazer, meu irmão, pra você emagrecer, esses dias eu tô invertendo os pontos tudo aqui, né? Aí o cara parou para mim, pô, Jardel, como é que você conseguiu emagrecer 30 quilos? Aí, como um bom perguntador, como é que eu consegui emagrecer 30 quilos? Ele, no mínimo você cortou refrigerante, você não tá comendo muita carne com gordura, você não bebe cerveja, que eu sei, você não tá comendo muita massa. Você sabe o que tem que fazer, pô. Isso aí. Pra que você tá me perguntando? Esse é o momento da vinheta. Coach Jardel Bartolini. Cara, não tem, eu perguntei pra ele. Porque você é um agente dele. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Você tá perguntando pra mim, mas você vai falar, e o que que eu fiz? O cara falou tudo que eu fiz. Isso aí. É simples. Aí eu falei, e esse é o papel do coach. Eu tirei de você o que você sabe que tem que fazer, mas infelizmente você não faz. Mas aí entra na nossa mente de novo. A nossa mente ela é feita para enxergar os nãos. Você quer ver uma coisa? Vou jogar uma pergunta aqui para quem souber responder.
11 de setembro. O que vem à World cabeça? Trade Center. Tá. Beleza, 11 de setembro a gente tem 11 do 9. 9 do 11. Quem lembra de alguma coisa? 9 do 11? É. 9? Não sei, 9. Nosso cara por trás das câmeras que é jornalista. 4 dias antes do aniversário da minha mãe. Não. tenho ideia. Lembra de nada? 15 de novembro tem alguma coisa com o Brasil, Não, eu sou não. meio brasileiro. Não, sabe? a nível mundial, como foi o World Trade Center? 9 de... 9 do 11? 9 do 11. Não sei. Tem Queda certeza. do Muro de Berlim. de 1980. Talvez mais significante, sem diminuir, obviamente, as perdas do World Mas Trade você Center. sabe por que a Talvez gente mais lembra do World significante. Trade Center, não? E da outra Porque questão, apareceu não? mais na mídia? Não, porque a nossa cabeça ela é formatada para pegar situações de Tragédia, defesa. não? De defesa. Defesa. O nosso cérebro ele é feito desde lá dos primórdios Sim, instinto, né? para se defender. Você pode perguntar isso para qualquer pessoa, até mais velha, ela não vai se lembrar, mas ela vai lembrar do 11 de setembro. E aí é que tá, a gente está mais habituado a ver a queda de torres na nossa vida do que abrir muros. Então eu acho, cara, que a gente tem que mudar o mindset, entendeu? Você quer dizer o que com isso? Repete de novo aí. Tá repete de novo aí. tá saindo aqui Repete terroristas daqui desse... Não. Isso aí é interessante, mas repete isso daí pra galera gravar, cara. O nosso Criou cérebro... uma frase ótima. Né? Não, mas o nosso cérebro ele é programado realmente para ver a queda das coisas, as dificuldades e talvez não o rompimento de barreiras. E a gente tem que mudar. É o que a galera fala, às vezes, vamos mudar o mindset, aí muita gente acha que é conversa. Cara, eu era um cara, o Rogério que está aqui filmando com a gente, me conhece há muitos anos. Eu sou um cara extremamente pé no chão, só que tão pé no chão que às vezes eu me enterro até o joelho. E hoje em dia não, hoje eu me dou meia hora por dia para perder o centro. Passou de meia hora, opa, vamos focar, bola para frente, vamos levantar tudo. Tá de novo. perdendo o centro nessa meia hora aqui ou Ô, não? bobeira, para com isso, rapaz. Tem um pastor aqui. Tem um pastor. Eu não quero tem um nada camarada desse centro, não, tá? Tem um camarada que mexe com dados. Ô, louco. Mas a gente estava falando sobre isso e uma das coisas que eu também acredito é que muros devem ser derrubados e não levantados. Se um dia a gente... se um dia a Esse gente- foi o debate da vinda da viagem. É verdade. Então eu também sou dessa opinião de que os muros, a união às vezes não chama tanta atenção quanto Jamais. o terror. Mas isso é difícil, cara, porque não é algo que a gente tem de hoje, é algo que a gente tem do sempre do ser humano. Sim. E aí, qual é a grande missão que eu tenho hoje? Eu tenho 2 filhos também. E a minha missão é criar os meus filhos para esse mundo tecnológico, mas com essa visão de pegar qualquer dificuldade e conseguir transpor aquilo de uma forma positiva. Cara, em função disso aí que você está falando, o que a mídia mostra hoje? Você vai ligar um Datena, você vai ligar um... É tragédia. É o que vende, é o que dá audiência. Exatamente. E a galera gosta. Meu pai tem pavor de ir no Rio de Janeiro. Meu pai, você falou para ele que tem que ir no Rio de Janeiro, acabou com a raça dele. Por quê? Ele só vê Cidade Alerta, Record, de manhã, é só tragédia, é só violência. você O quer ver Rio de Janeiro tem o lado bom. O Rio de Janeiro tem um lado bom, é lá na Barra. Barra, Zona Depois do Sul. túnel, né? Mas tu quer ver uma parada? É questão dessa forma de pensamento, de estar alheio a isso. Eu não vejo televisão há Eu 5 também. anos. 2 anos, mais 3 Só anos. que aí eu lia jornais, lia mesmo, todo dia, abria Também lá para não ler. gosto. Hoje eu não faço mais isso. Uhum. E aí eu te falo que o conhecimento não vem dentro de uma sala de aula muitas das vezes. Não vem. Eu sou totalmente contra o cara que está na internet sendo figura e fala assim, não faça uma faculdade. Faz sim, porque ela vai te abrir a visão. Ela pode não te dar dinheiro, mas ela abre a tua mente. Cara, isso aí vai dar um assunto legal que eu vou falar E depois. tem um cara que eu não tem faculdade, ele é comerciante em Resende, é pai de uma amiga minha, e ele um dia, assim, conversando, e aí, como é que tá a crise? Ele, não vou participar. Simples, não vou participar. Cara, e aí tu chega na loja do cara, de estoque, que é uma coisa que eu falei lá no nosso grupo, falou estoque, eu dou um bloco, né, cara? Falou que tem estoque, eu bloqueio a mente na hora, não consigo evoluir dali pra frente. Não dá pra escalar? De estoque na loja dele, ele deve ter tranquilamente, sem dever R$1, mais de 1 milhão. Em estoque. Que ele vendeu a dinheiro líquido. Esse é doido. Você tá entendendo, cara? Ele não participou da crise, ele tá sobrevivendo, todo mundo em volta quebrando. Ele é doido não. pra nós hoje, né? Mas há 10 anos atrás esse cara era fantástico. Ele era o ícone. Exatamente, tem um estoque para sobreviver 3 anos. Isso aí. Quanto vale a sua empresa? Só de estoque eu tenho 1 milhão. Se a gente Era virar- a avaliação da empresa. Se era a assim. gente virar Venezuela, ele tá nadando de braçada. Hoje é capaz da gente chegar numa avaliação pós-moderna de uma empresa. Quanto vale a sua empresa? 2 milhões. Quanto você tem de estoque? 1 milhão. Então sua empresa vale 1 milhão, meu querido. por aí. Porque a gente deprecia o estoque. Eu lembro que eu saindo do ginásio, tinha alguns professores que eu admirava muito. Só que quando eu saí do ginásio,
eu ganhava mais do que os meus professores. Não duvido. Com 17 para 18 anos de idade. Não duvido. Vendendo. Esses dias você postou uma frase, cara. A faculdade te treina para ser a pessoa Sim. que entrega o currículo e não a pessoa que recebe. É isso aí. Perfeito. Não precisa mais, né? Perfeito. Eu acho importante essa questão que você falou da faculdade. Eu também tinha um pouco de... Eu me formei em 2 faculdades, mas eu sempre entendi Você se que formou em quê? em redes de computadores, a primeira, e depois em sistemas de informação. A gente inverteu, eu fiz sistema e redes. Ó, Legal. Pois eu sempre trabalhei com hardware, até na época que eu trabalhei com o seu irmão, eu trabalhava mais com hardware, depois fui para redes, servidores, e aí eu fui para o outro lado da tecnologia, que é o software, né, são o desenvolvimento, dados e tudo mais. Mas a faculdade, ela não é só o conhecimento, tá ali. O conhecimento que é ensinado, você consegue em qualquer lugar, mas a faculdade é um lugar do network, é um lugar para você trabalhar, ter experiência com trabalho em equipe, a conviver, os aspectos sociais. E eu acho que esses aspectos sociais são, no meio dessa evolução tecnológica, que é o assunto que a gente estava falando, eles são mais importantes. Eu acho que a gente não pode perder o ser humano, ele é social. Enquanto a gente colocar a tecnologia para fazer as coisas sociais, eu acho que a gente vai falhar. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas não que seja a nossa forma de viver. A gente está vindo para cá, isso aqui é antitecnológico, vamos dizer assim, a gente buscar... Está no meio do mato, praticamente. A gente se entender, a gente, sabe, vir para cá para refletir ou para meditar, para buscar essa humanidade, para sair do barulho, da confusão de toda a tecnologia. Eu acho que o ser humano sempre vai ter essa necessidade e eu acho que tá ali, a tecnologia está vindo, está equilibrando. Tem pessoas que eu acho que estão indo mais para a tecnologia, mas que eu não acho saudável. Eu acho que enquanto for mais humano... Mas a gente vive a guerra infinita, porque olha só, a gente veio pro meio do mato para gravar conteúdo, para alcançar as pessoas com tecnologia. Sim, mas tem gente que vem, por exemplo... E que daqui não vai dar pra gente disparar pro mundo. O que a gente está fazendo agora. Olha que precisa da tecnologia. Eu penso que essa guerra infinita a gente já perdeu. O lance do ser humano é social. Cara, a gente ia discutir no final aqui o que está ocupando a nossa mente. Né? Eu estou lendo um livro agora que está desconstruindo muita coisa que eu penso a respeito do pensar. Você acredita que é possível viver sozinho, sem relações sociais? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, eu estou aprendendo nesse livro que é biológico, que o ser humano ele é social. Esse cara acredita em evolução e um monte de coisa. Então ele mostra que no cérebro humano, no cérebro de todo mamífero, foi desenvolvido uma parte que não tem no último réptil do qual a gente evoluiu. Né? Não é uma parada que eu adoto, mas ele mostra ali que no córtex frontal tem uma parte no nosso cérebro que ela reage à dor física igual reage à dor emocional. Uhum. E que nós somos, desde do nascimento, desde bebê, a dor de ser separado da mãe, por exemplo, ela é evidente. E que nós somos feitos para ser sociais. O ser humano ele é ligado para ser um ser social. Só que a gente já não sabe mais o que é ser sociedade. O grande problema, por exemplo, na minha área, né, eu sou pastor de uma igreja, e aí a gente fala muito de fé, e há algum tempo atrás, vamos botar aí 10 anos, 15 anos, quando a gente ainda discutia missões como uma tarefa a ser feita na África, o que é uma hipocrisia, né? A janela 1040, enfim, a gente discutiu muito isso, a gente queria ir para a África, mas não conseguia ir no vizinho. E aí a gente desenvolveu esse pensamento, chegou um dos meus mentores falou para mim assim, o lugar mais difícil de se pregar o evangelho é no Japão. No Japão não tem igreja, e as igrejas que tem são muito diferentes das daqui, e é o lugar mais difícil de se evangelizar. Evangelizar seria ensinar a mensagem do evangelho. Né? Aí eu perguntei por quê. Ele falou assim, porque o Japão cresceu para cima. O Japão não tem mais comunidade lateral, só vertical, não tem horizontal. Então é cada um no seu quadrado, literalmente, tudo é minúsculo, cada um na sua propriedade. Você pode morar num prédio durante 10 anos, não conhecer seu vizinho, e você não tem abertura. E eles têm uma sociedade modelo, que não tem férias, que a gente se espelha, que a gente quer falar de uma nova economia, mas é uma sociedade utópica, não é uma sociedade de verdade. Modelo para quem? É a pergunta que eu ia fazer. Para muita gente de desenvolvimento, pra mim, cara, os caras, por exemplo... Para quem tem interesse em tornar isso modelo? A gente tá falando, quando a gente fala de leis trabalhistas, por exemplo, o Japão é um ótimo exemplo de pessoas que gostam de trabalhar, então nem aí para lei trabalhista, não tem 13º, não tem nada disso. Então nesse caso, seria um modelo de alguém que trabalha muito e tal, para de um progresso,
E aí é um lugar muito difícil de você ensinar a ser sociedade, a ser humano. Cara, esse assunto também dá muita extensão, cara. Eu tenho um exemplo de bairro dentro de Volta Redonda. Eu morava no Jardim Ponte Alta, que era um bairro família, que era um bairro que eu conhecia minha vizinha, deixava minha chave com a vizinha da frente, chegava, perguntava como é que tava. Eu mudei pro Jardim Amália, dentro de Volta Redonda, que é um bairro que eu não conheço, a minha vizinha do lado. Doido pra fazer amizade, doido pra conhecer, doido pra... As pessoas não cumprimentam. É incrível. Por quê? Porque é um bairro um pouquinho, uma classe um pouco mais alta? Não sei. O Japão, ele não gostei do bairro. Tem culturas boas, tem coisas boas, a questão do respeito ao professor, o respeito às leis, várias coisas que eu acho sensacionais, mas na questão tecnológica, o Japão sempre foi um país em que a gente via que o supra-sumo da tecnologia estava no Japão. Até pouco tempo atrás, o Japão ditava as tendências em tecnologia, tudo era... Então eles estão mais um pouco, emergidos nessa questão de tecnologia. Eu acho que por esse motivo, esse distanciamento, essa coisa do social não funcionar muito bem, porque eles são muito tecnológicos. Tamagotchi naquela época, que aqui não tinha... Sim, Tamagotchi, caraca. Essa é da nossa época. Todo mundo velho mesmo. Você vê um mesh, né, interessante quando você citou o Jardim Amália, por exemplo, um bairro daqui. Eu acho que as coisas se interligam quando a gente percebe quanto mais acesso socioeconômico, mais tecnologia, menos humanidade. Justamente. Pelo menos hoje é o padrão. Isso que eu como profissional de tecnologia, eu busco humanizar mais as coisas. Eu procuro entender a tecnologia como uma ferramenta para a gente ser melhor e não um local onde a gente viva conversando com a filha pelo WhatsApp. Mas, cara, aí você vê, o Jardel vai dar um curso sobre como se relacionar com as pessoas na internet. Mas como ferramenta tudo bem. Não, isso não é fantástico. A gente precisa usar a ferramenta e não deixar a ferramenta nos usar, né? Exatamente. Botar em prática, cara. Não é nada mais Não dirigir a gente, mas né? vamos começar essa discussão agora. Precisa começar essa discussão, pô. Qual é? O carro que nos dirige, pô. O carro tá levando a gente para onde a gente quer. Então, aí, olha que interessante. Não pra onde ele quer. Talvez vai dar o nosso tempo aqui, mas, cara, eu sou fanático por essa discussão. Porque aqui, pra mim, é o ponto onde a filosofia sai e a tecnologia entra. A gente está se tornando uma sociedade, como é que fala? Eu tô dormente aos sentimentos. Por quê? O Yuval Harari estava discutindo isso numa entrevista, o cara que escreveu o Sapiens, o cara que escreveu o Homo Deus. Você já citou hoje. Já citei hoje, o cara é fantástico. E tem um monte de ideia que eu não concordo dele, mas ele é fantástico. E aí ele vira e fala o seguinte: nós estamos passando um momento onde a gente está criando carros que se dirigem. E aí a gente entra dentro do carro como um passageiro, ele é autônomo, câmera 360 graus, ele toma as próprias decisões. O avanço da inteligência artificial é tão grande que ele é capaz de tomar as decisões para que todos os carros se movimentem na rua sem que aconteça acidente, tráfego e por aí vai. Aí ele virou e falou o seguinte: agora vamos colocar o fator humano nessa equação. Numa estrada de 2 pistas, né, 2 lanes, 2 pistas. De um lado, você está do lado direito aqui, desse lado precipício, desse lado um caminhão. Você está a 100 km por hora, dentro do carro, mandando a sua mensagem, tranquilo, confiando na inteligência artificial de que tudo vai correr bem. De repente, o fator humano acontece e uma criança pula na pista. Do nada, a criança pula na pista. O carro precisa decidir quem ele mata, o passageiro do carro ou a criança. Se ele decidir matar o passageiro do carro, ele joga o carro no precipício. Implicações socioeconômicas disso. Ninguém vai comprar um carro que decide matar o passageiro. Parou a economia. Outras implicações socioeconômicas. Ninguém vai comprar o carro que mata a criança. E aí ele falou o seguinte: quem vai programar esse código? Tem um engenheiro lá. Esse engenheiro, ele precisa se despir de toda a moral e ética e ao mesmo tempo ele precisa usar toda a moral e ética que ele conhece para poder decidir quem ele mata. Mas a gente... Porque o carro tem que vir programado para qualquer situação. Para matar, programado para matar. Quem ele mata. Não é quem ele... A questão não é quem ele salva. Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. Quem ele mata. Porque se ele não tomar a decisão, ele mata todo mundo. Então, quem ele mata. Essa discussão é o ponto onde a tecnologia assume o lugar da filosofia. Quando esse engenheiro escreveu o primeiro código, que eu acredito que já foi escrito, a gente só não tem acesso a ele, porque a Tesla está rodando aí com carro autônomo, quando esse código se tornar público de maneira acessível para todo mundo, a gente vai chegar no ponto onde o ser humano tem o pensamento dormente e a gente não pensa mais. A gente só segue a decisão que foi tomada pela máquina. Que futuro é esse que nos espera? Olhando o Pense Simples do Gustavo Caetano, eu acho que nessa situação
a gente precisa, para se pensar num modelo em que as estradas que os carros consigam trafegar autonomamente por autoestradas, a gente precisa diminuir os riscos. Então não entra ninguém na estrada, só os carros. E os carros não podem ser abertos em movimento. Isso eliminaria o problema. Nenhuma criança ia parar no meio da pista. O problema estaria resolvido. Isso num universo perfeito que aí entra no assunto do Pedro, que Deus nos deu o poder da decisão e não criou um universo perfeito para que tenhamos esse questionamento. Sempre vamos ter. Mas você pensa o seguinte, aqui a gente está falando do cenário ideal, beleza. Um país muito rico como a Suécia, por exemplo, elimina toda a sua infraestrutura, todos os cabos, todas as estradas e corre o risco de recomeçar. Beleza. Aí chega um milionário e fala assim, eu quero um Tesla na Índia. O Tesla vai andar sozinho na Índia. Vai. E os carros eles já estão andando sem ter a estrutura, eles mapeiam o Tesla. Não é isso, mas tem estradas preparadas e tudo mais, mas os carros não necessitam. Então tem que haver o convívio entre os carros autônomos, os carros manuais. Cara, a gente ouviu o mito da estrada preparada nos Estados Unidos. Eu morei na Austrália, eu vi Tesla na Austrália, eu entrei dentro de Tesla na Austrália, automatizado e não tem estrada. Né? A gente na verdade tem que desmistificar desse exemplo e trazer isso para todo o restante tecnológico que nós temos no mundo. Isso aí. Gente, aconteceu aí o que a gente imaginou. Uma hora passou igual como se fosse 10 minutos. Vamos fazer 2 horas. Valeu. Para quem esteve com a gente aí. Então é isso. Curta, compartilha. Manda esse troço para frente aí. Vamos embora. Tamo junto. Valeu.